Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma carta antiga, mas com alerta que soa mais atual do que nunca. É a segunda carta de Pedro. Ela foi escrita no meio de uma crise gigantesca na igreja primitiva e você vai ver como a sabedoria dela fala com a gente até hoje. E tudo gira em torno dessa pergunta aqui que é bem desconfortável, né? O que você faz quando o maior perigo não é um inimigo lá fora, mas alguém que está do seu lado? Essa carta não é só um monte de teologia, não. É uma resposta de emergência a uma rebelião interna que ameaçava implodir a fé a partir do seu próprio núcleo. Então, para a gente entender o peso desse alerta, a primeira coisa é saber quem está falando. E olha, o autor não era qualquer um. A autoridade que ele tinha tornava cada palavra absolutamente crucial. Olha que interessante como Pedro se apresenta. Ele usa dois títulos que juntos dizem tudo: servo e apóstolo. Quando ele diz servo, ele mostra uma humildade total, tipo, eu dependo 100% de Deus. Mas logo em seguida, ele diz apóstolo, e aí a coisa muda de figura. Ele está afirmando a autoridade dele. Afinal, esse cara andou com Jesus, viu a ressurreição com os próprios olhos. Ele tinha toda a credibilidade do mundo para bater de frente com a mentira. Agora, vamos viajar no tempo um pouquinho. Pensa no cenário. A gente está lá entre os anos 66 e 68. Pedro já está em Roma, bem no finzinho da sua vida. A igreja já sofreu uma pressão enorme de fora com o Império Romano perseguindo geral. Mas Pedro identifica um perigo ainda mais traiçoeiro, um veneno que vinha de dentro. A apostasia, que é o abandono da fé, sendo ensinada pelos próprios líderes, imagina só. Beleza. Então, vamos direto ao ponto. Qual era exatamente o problema? Que ideias perigosas eram essas que os falsos mestres estavam espalhando no meio da galera? O ataque deles era basicamente em duas frentes. Era como se eles estivessem tentando derrubar os dois pilares que sustentavam a fé. Eles estavam, na prática, vendendo uma versão light do cristianismo. Confortável, fácil e, no fim das contas, completamente falsa. As mentiras eram bem diretas. Primeiro eles diziam, essa história de que Jesus vai voltar, esquece, isso não vai acontecer. Isso acabava com a esperança e a responsabilidade, né? Segundo, pode viver do jeito que quiser, porque seus atos não têm consequência. E o mais perigoso era o disfarce. Eles se passavam por cristãos, iam aos cultos, cantavam junto e prometiam essa tal liberdade que na verdade era só uma isca para atrair seguidores. E é aqui que Pedro expõe a grande ironia da coisa toda com essa frase poderosíssima. Eles prometiam liberdade, mas eram eles mesmos os escravos. A tal liberdade que eles vendiam não passava de uma licença para o erro, o que no fim só prendia as pessoas ainda mais. Era uma cilada. Ok, a ameaça está clara. Agora vamos ver como Pedro reagiu. E ele não pegou leve, não. Ele usou toda a sua autoridade para desmontar esses argumentos com um alerta seríssimo e exemplos da história que ninguém podia simplesmente ignorar. A resposta de Pedro é um soco no estômago. Ele não fica só no "vocês estão errados". Ele traz as provas. Ele basicamente diz, vocês acham que Deus não se importa com o pecado? Deixa eu refrescar a memória de vocês. E aí ele lista. Lembram dos anjos que caíram? E do mundo na época do dilúvio? E de Sodoma e Gomorra? O recado era cristalino. Ações têm consequências. Sempre tiveram. Mas olha que importante, a mensagem não é só sobre juízo. Pedro equilibra o jogo, ele mostra o outro lado da moeda. No meio da destruição de Sodoma, quem Deus resgatou? O justo, Ló. A mensagem é dupla. Sim, o mal vai ser julgado, mas Deus sempre protege quem é fiel. E isso nos leva à grande questão, o principal argumento dos falsos mestres, a dúvida que eles plantavam. Ok, se Jesus prometeu voltar, por que essa demora toda? E, gente, a resposta de Pedro redefine completamente o que a gente pensa sobre a espera. Pedro basicamente diz, vocês estão olhando do jeito errado. Isso não é um atraso, é paciência divina. Pensa nisso. Cada dia que passa não é uma falha na promessa. É uma nova oportunidade que Deus está dando para que mais pessoas, talvez nossos amigos, nossa família, possam se arrepender e encontrar a salvação. É um ato de amor. E tem mais um detalhe fundamental. Essa vinda vai ser de surpresa. Virá como um ladrão. Ninguém vai receber um e-mail de aviso. E o que isso quer dizer para nós? Que não dá para ficar relaxado ou deixar para depois.
A única resposta lógica é viver de um jeito que a gente esteja sempre pronto. Certo. Então, vamos juntar as peças. Se tem gente tentando nos enganar, e se Jesus pode voltar a qualquer momento, o que a gente faz? Qual é a parte prática disso tudo? A instrução final de Pedro é um chamado para ação muito poderoso. A resposta, o antídoto para a estagnação e para o engano, está nessa ideia central. A vida cristã é crescimento. Deus não nos chamou para a gente ficar parado no mesmo lugar. Ele nos chamou para um movimento contínuo de amadurecer, de nos desenvolver nele. E o mais legal é que Pedro não deixa isso só na teoria. Ele nos dá um mapa, um passo a passo para essa maturidade. Tudo começa com a fé, que é o alicerce. Em cima disso, a gente vai construindo, adicionando bondade, depois conhecimento, domínio próprio, perseverança e lá no topo, devoção e amor. É como subir uma escada, um degrau de cada vez. E no fim, o pulo do gato é este. Esse crescimento espiritual não é só uma ideia bonita para a gente ser uma pessoa melhor. É a nossa melhor defesa, é o nosso escudo, é o que nos dá firmeza, discernimento e nos protege das conversas falsas. Crescer é a chave para a gente permanecer de pé. E é assim que a mensagem de Pedro, de 2000 anos atrás, nos confronta hoje. Se a promessa da volta de Jesus é certeza, e se esse tempo que a gente tem agora é um presente da paciência de Deus, a pergunta que fica é: qual é a nossa responsabilidade nisso tudo? Como a gente está usando esse tempo para crescer e se preparar? Essa é a reflexão que essa carta deixa para cada um de nós. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.